A Márcia Tiburi é filósofa, todo mundo sentar? conhece. Vou sentar então. Para quem não conhece, está conhecendo hoje, ela vai falar um pouquinho dela, rápido, eu acho. E depois a gente vai. A palestra chama. O tema é Ética, Política e Vida Contemporânea. Mas se eu falar sobre outras coisas, não tem problema. Se ela falar sobre outras coisas, a gente vai gostar do mesmo jeito. Então, bem-vindos ao Quintal. A ideia nossa é... A gente vai ter 2 palestras por mês, na segunda semana de cada mês e na última. Então, vocês vão poder saber da programação na página do Quintal, porque o site ainda está em construção, porque quem está fazendo é o meu filho e ele está com preguiça. Mentira, ele está trabalhando muito, mas a gente já começou o site. É ele? É ele, o Thomas, meu Oi, filho. Tom. Quintal de casa é assim. É em construção familiar, É. as primas. Estamos em construção. Então, logo mais vai ter um site. Mas por enquanto vocês veem a programação na página do Facebook, Quintal Amêndoa. Não vai ficar muito alto. Isso. Vai ficar ruim. Não sei, vai ficar muito alto, você acha? É pra usar isso mesmo? Ainda ficar ruim. Eu acho que dá para falar assim isso, né? É. Então vamos começar. Bem-vindos. Márcia Tiburi, obrigada. No nosso Eu quintal. vou ali só para falar para abrir. Poxa vida. Vocês não querem sentar mais pra frente aqui pra ficar mais quentinho? Em primeiro lugar, eu quero super agradecer a Dani e a Tati pela iniciativa, assim, pelo convite pra assim, estar aqui hoje conversando com vocês sobre alguma coisa que talvez, se não fizer sentido, pelo menos pode produzir presença, que é um barato que eu acho que a gente pode curtir. E eu quase fugi antes de vir pra cá, fiquei com muita vontade de ir embora, de não vir, e porque hoje não tô feliz. E fiquei pensando, sempre que eu falo com as pessoas, eu falo bem feliz. Então, talvez eu fique feliz falando, mas eu não estou feliz. Então, não sei o que vai acontecer com os meus raciocínios em função disso. O Nietzsche, aquele filósofo que morreu em 1900, escreveu um livro chamado A Ciência, e nesse livro ele fala sobre como a doença dele, que era sífilis, provocava pensamentos nele. E uma das questões que virou justamente uma questão filosófica é o tanto que a nossa fisiologia atinge os nossos pensamentos, porque no caso do Nietzsche ele achava que não existia nenhuma diferença entre o corpo e o processo ideativo. Então quando o nosso corpo faz a gente pensar. E isso eu acho uma coisa muito interessante da gente tomar isso, digamos, como ponto de partida, considerando, claro, a confissão que eu estou fazendo aqui para vocês em relação ao meu próprio momento, mas levando em conta justamente que a gente só consegue pensar também a partir das nossas confissões, essas confissões que são as mais sinceras ou as mais mascaradas, e no caso desse momento talvez seja uma confissão sincera mascarada. Bom, e aí vocês façam o que quiserem com isso também, porque o bacana de fazer filosofia é que você não precisa ser responsável pelo pensamento dos outros. Tipo, eu não sou padre, né, gente? Sabe isso? Então, eu não vou falar pra convencê-los de nada. Aliás, a coisa que me dá muito prazer, assim, nos filósofos, desde Sócrates, que está sentado aqui do lado, provocar pensamentos e não ter nenhuma ingerência, nenhuma obrigação ou, enfim, nenhum controle sobre esses pensamentos que são gerados a partir de uma proposta de reflexão. Que era isso, aliás, que significava a ironia socrática. A ironia do Sócrates não era dizer sei que nada sei, então eu sou o sábio e vocês são os ignorantes. A ironia era propor uma conversa e sabe lá o que os outros iam fazer com isso, né? Então essa liberdade de pensar que se gera num ponto onde você coloca um pensamento que é mais inabitual, esse é o método, esse é o lado bacana, assim, da coisa que a gente acha, hoje em dia dá pra chamar de filosofia, né? Eu, aliás, acho que é um ponto que dá pra colocar, eu estudei filosofia desde garota, e eu gostei, assim, de estudar filosofia porque eu achava um negócio meio esquisito, e a coisa bacana que eu acho, que desde aquela época, estudando, assim, e até hoje, a coisa bacana que tem na filosofia é justamente
esse método. O método é aquilo que você cria, o caminho que você cria no seu próprio pensamento para chegar a algum tipo de conhecimento. Então, não é um negócio que você ensina, não é um negócio que você simplesmente traduz ou que você transmite, é uma coisa que você experimenta e, a meu ver, diferente de outras práticas, tanto da educação quanto da psicanálise, é que você faz isso no coletivo. E você faz a fundo perdido, sabe isso? Faz a fundo perdido, tipo, seja lá o que Deus quiser. Ninguém sabe o que isso vai significar. Mas eu acredito ao mesmo tempo que existe uma contribuição do campo ou da coisa chamada filosofia para a nossa época, que é justamente a chance de produzir diálogo. E eu entendo o diálogo como um pensamento livre. E esse pensamento livre, eu acho que ele é anárquico. E anárquico porque ele não pertence a ninguém, nem a nenhuma regra, nem a nenhuma norma. E nesse sentido, o intuito, enfim, quando a gente faz uma coisa chamada filosofia, seja lá o que isso possa significar, o intuito que rege a coisa é uma ausência uma ausência de objetivo que não seja justamente quebrar com as expectativas, sabe? Tipo, desordenar o pensamento, sabe? Quebrar, assim, com o que a gente estava habituado a pensar. E nessa história, assim, sair do discurso, sair da erudição, porque se você pega a coisa da filosofia pelo lado acadêmico, você pode sempre ficar na reprodução do mais do mesmo do discurso do erudito, né, que é cheio de ordenamento, cheio de regra, e cheio de notas e citações, e enfim, que é também um mascaramento daquilo que a gente poderia buscar ao se fazer filosofia, que é uma instabilidade que pode ser produtiva na direção de encontrar outras experiências. E eu estou preocupada só de estar falando isso num nível muito... num nível assim muito mental, sabe? Sabe assim, a gente fica produzindo um discurso, ou seja, no ato de produzir filosofia como uma experiência de linguagem, que é isso que eu estou fazendo aqui com vocês, eu tenho medo que isso vire também, ao mesmo tempo, um novo discurso e que vire um discurso para bonito. Então, eu queria que esse discurso hoje fosse um antidiscurso e fosse muito feio. Sabe? Vamos ver. Bom, e aí a gente resolveu falar de ética, política. Sabe por que a gente deu esses nomes? Porque a gente estava com pressa. Sabia? Eu acho que a gente podia tentar falar de ética, política e esse negócio chamado vida contemporânea, que são nomes da moda, né? E são umas palavras fortes. E essas palavras fortes, elas têm um poder, assim, de funcionar, assim, quase como um talismã, né? Um mantra. A gente fala essas palavras e elas já funcionam, elas já fazem funcionar alguma coisa. Aí eu fico pensando, se a gente pudesse pegar essas palavras fazendo elas não funcionarem. Não é assim só tirando as palavras da função, mas achando que essas palavras não vão nos dizer nada, entendeu? Sabe assim, tentar pensar uma coisa fora das palavras, mas ao mesmo tempo a gente não tem como chegar na coisa chamada ética e política, nem na coisa chamada vida contemporânea que não seja fora das palavras. Eu entendo assim, que ética é uma palavra muito ruim, muito enganadora, muito mentirosa e ao mesmo tempo cheia de promessa. Eu acabei de escrever um livro chamado Filosofia Prática, que tem como subtítulo Ética, Vida Cotidiana e Vida Virtual. E eu só usei essa palavra porque eu sei que as pessoas vão conseguir conectar com esse conteúdo, assim, com esse tópico. Mas essa palavra me incomoda muito. E incomoda porque é uma palavra edificante, sabe? É uma palavra assim que você falou nisso, assim, então você cresceu, sabe? Você falou, deu brilho, assim. Então, essas palavras assim que brilham, elas também nos atrapalham. Então, se a gente pudesse pegar essa palavra em caixa baixa, num cinza assim, esmaecendo, apagando, sabe, uma fumacinha dessa palavra para ver o que ela pode significar?
E eu lembro sempre quando eu falo de ética, assim, eu sempre me lembro do tanto que essa palavra me causa incômodo, porque eu vivo por aí falando com as pessoas e as pessoas me escrevem, vem aqui falar, eu travou. Aí um dia um sujeito que era um desses caçados que tinha ganhado, sei lá, que tinha roubado uns milhões, assim. Eu infelizmente esqueci o nome do sujeito, mas o sujeito me ligou assim, você poderia ir num tal lugar falar de ética, assim, assado? E já vou, né? Eu vou, já fui em puteiro, presídio, os lugares onde tem as pessoas assim que sobraram, que eu acho as pessoas mais interessantes sempre, são muito mais interessantes do que nós, né? Não são? Pode ser. Bem mais. Eu gosto, porque elas são sujas, sabe? E a gente é muito banho tomado. Mas tem muita gente no presídio que não é suja. Tem muita gente que não é suja. Mas eles estão num lugar sujo, então eles já são mais interessantes. Claro que o quintal amêndoa é lindo.